Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para conversar hoje sobre um tema que eu adoro, que é a coluna, né? Minha especialidade aqui é a coluna. E eu adoro conversar com isso porque são as orientações que a gente dá para o nosso paciente, então eu vou passar para vocês hoje. O que não fazer no tratamento de coluna? Porque a gente sabe o que fazer, né? Ah, eu acho que eu tenho que fazer. Às vezes não sabe também não, viu? Mas o que a gente não fazer, antes da gente pensar em melhorar, é pensar no que não piorar, né? Vocês concordam? Então vamos lá, vou falar para vocês as coisas que a gente não pode fazer para ajudar o nosso tratamento aí de coluna. Então, por que as pessoas vêm atrás, né, para tratar a coluna? Principalmente por dor. Dor é o carro-chefe de trazer pacientes para nós. E essas pessoas com dor, elas têm dor de infinitas causas, né? Estenoses, hérnias discais, pacientes que têm lombalgias, cervicalgias, sintomas que são de característica nervosa, sintomas que são de característica muscular, enfim, temos muitas causas, muitas consequências. E o que a gente não faz em nenhuma delas? É o repouso. Mas eu vou dar um adendo aqui já. Por quê? Hoje em dia, muito se fala que repouso prejudica a coluna, que não pode fazer. O repouso, ele é o nosso vilão, né? E realmente ele é muito vilão. Quando você tá com dor, o que você faz? Você quer ficar parado. Ninguém quer ficar se mexendo enquanto está com dor. Todo mundo quer ficar parado. E dentro do ficar parado, a gente faz o quê? Perde força muscular, perde mobilidade, perde condicionamento físico. A gente perdendo isso, a nossa dor piora. Se a nossa dor piora, a gente quer ficar mais parado. Se a gente fica mais parado, a gente perde mais mobilidade, força, condicionamento, que piora a nossa dor e aí nunca acaba, entendeu? Então, por isso que o repouso ele é contraindicado, vamos falar assim, para a maioria dos tratamentos de coluna. Certo? O meu adendo aqui é justamente porque não é que o repouso é ruim, o repouso prolongado é ruim, certo? Em alguns momentos você vai precisar fazer algum tipo de repouso sim para sua coluna, e esse repouso ele precisa ter data marcada para acabar, certo? Isso que tem que ficar bem claro pra gente. A gente não pode condenar o repouso por completo, tá? Pensa, como é que eu vou atender um paciente que ele não está conseguindo se mexer, se levantar, ele não consegue chegar no meu consultório? Ele precisa fazer 1 ou 2 dias de repouso, 1 ou 2 dias de medicamento, orientação do médico também, tá? Então, nós profissionais, apesar de abominarmos o repouso, eu queria deixar claro para vocês que às vezes ele é necessário, ele precisa ser curto, com data para acabar. Então, o que você não vai fazer quando você a menos que você esteja numa dor extrema e que você não tenha procurado um profissional, que você não tenha ido ao médico, não se automedique, inclusive, né? Já que estamos falando do que não fazer, mas nós não repousarmos. O repouso diminui a nossa capacidade física, o que piora a nossa dor, beleza? Fique bem claro isso, tá? Dani, mas como que eu vou fazer? Porque se eu me movimento, eu sinto dor. E é aí o que a gente faz na minha segunda dica. Gente, a gente não se trata sozinho. Para melhorar a dor nas costas, não é se tratando com coisas simples que você acha que você pode fazer, entendeu? A gente precisa de uma orientação profissional. Eu adoro o YouTube, gosto muito mesmo. E eu gosto muito porque a gente pode compartilhar com vocês coisas que vão ser eficazes para vocês. Mas é através de uma avaliação específica e individual que a gente consegue ver o que você precisa. Se vocês rolarem os comentários dos canais, seja o nosso ou qualquer outro, vocês vão ver que algumas pessoas podem falar assim, eu não consegui fazer isso, ou minha dor não melhorou fazendo isso por tanto tempo. Por quê? Porque às vezes aquilo lá, apesar de ser muito bom, não era o indicado para você naquele momento. Então é super importante, num primeiro momento, a gente tenta, né, sim, desviar, olha, deixa eu ver o que eu acho no YouTube, deixa eu ver o que eu acho no Instagram, e isso ajuda realmente. Por um momento, o primeiro contato inicial, esse exercício é bom para isso, esse movimento, essa adaptação é bom para isso, tá ok. Mas se você tá com uma dor nas costas e não procurar um profissional, você não vai conseguir resolver. E se você não consegue resolver, sua coluna vai procurar adaptações.
Se você procurar adaptações, essas adaptações ficam muito tempo no seu corpo e depois elas ainda podem te gerar dor. Então você pode adotar posturas antálgicas, que a gente chama, são posturas para te proteger, sabe? Quando você tá com dor, você fica naquela posição. São movimentos antálgicos, são movimentos para evitar a dor, sabe? Evitar a dor aparecer, coisas que são inconscientes e não tão visíveis aos olhos de quem está sentindo, mas diante de uma avaliação minuciosa a gente consegue perceber. Então, o que não fazer no tratamento? Não repousar, não se tratar sozinho. E terceiro, se você está seguindo a orientação de um profissional, se você está sendo tratado, fez a sua avaliação, está fazendo o seu pilates, está fazendo o seu tratamento, aceite o tratamento que você está fazendo e siga as orientações, tá? A gente sabe hoje que a educação em saúde é um dos fatores principais para o complemento e conclusão da melhora do nosso paciente. Então, eu passo para os meus pacientes aqui na clínica o que eu sei que eu quero que eles façam aqui. Então, eu quero que eles levantem a perna, eu quero que eles aduzam, eu quero que eles levantem, que eles contraiam. Aqui, eles são totalmente conduzidos por mim. Mas e lá fora, nas outras 23 horas do dia dele, quem vai conduzir eles são eles mesmos. Então, o que eu tenho que fazer para contribuir para o meu tratamento aqui dentro? Educação em saúde. Então, eu ensino como fazer. Eu passo exercício para eles fazerem em casa. Eu ensino eles a como se conduzir, se comportar diante de alguns movimentos que são específicos do trabalho deles. Desde o cara que trabalha no escritório até o cara que trabalha dentro de um setor de uma empresa super grande com movimentos repetitivos. Então, trazer para a realidade de cada um, né? Vale também lembrar que muitas vezes a gente, né, fica lá esperando. E aí, você fez os exercícios que a gente passou para você fazer em casa e as pessoas chegam, né? Não fiz uma vez, fiz duas. Por quê? Porque não tem muita adesão. Se não tem muita adesão, não vai ser só essa 1 hora por dia, ou 1 hora por semana, 3 horas, 5 horas por semana que for, que vai te ajudar, que vai concluir o seu tratamento, vai te ajudar muito. Mas vamos colocar que metade da responsabilidade é do profissional e outra metade é de quem é paciente. Com isso, a gente traz a responsabilidade para o resto da melhora ser lá na nossa casa, ser lá no nosso trabalho, sei lá, nas nossas atividades de vida diária. Então, muitas vezes nós, como pacientes, não aderimos ao tratamento, não ouvimos o que o fisioterapeuta fala pra gente, do que fazer, o que não fazer, de como dormir, de como sentar, de como passar menos tempo parado e na mesma posição, né, ficando ali naquela posição que vai trazer mais dor, mais incômodo, de como fazer alguma coisa do seu dia a dia de uma forma mais fácil. A gente tá tão com pressa para fazer as coisas que a gente não usa isso no nosso dia e não garante a melhora completa. Então isso também atrapalha o tratamento, que é o que a gente não deve fazer, não deixar de ouvir o que o nosso fisioterapeuta fala, certo? O que mais, então, que a gente pode perceber que atrapalha a dor nas costas, que aumenta a dor nas costas, que na verdade atrapalha o tratamento? É se preocupar com pequenos hábitos. Eu não sei como chamar isso para vocês, mas eu vou explicar. Pequenos hábitos do dia a dia que parecem besta, parecem simples, e achar que isso não vai ter influência. Por exemplo, consumo de álcool, tabagismo, consumo de bebida alcoólica, controle de estresse e ansiedade, uma boa noite de sono. Tudo isso contribui para piora ou melhora do tratamento da dor nas costas. Então, faz parte da nossa educação de saúde, do que a gente orienta para vocês. Mas muitas pessoas acham isso, tipo, besta, acham insignificante, acham que não vai mudar. E acham que é o dedo do fisioterapeuta lá na coluna que é o que resolve no momento que aconteceu, e não é bem assim. Então, se a gente não cuidar da nossa noite de sono, se a gente não fizer uma higiene do sono, não cuidar da insônia, não cuidar do controle do estresse, da ansiedade, não ter hora para acabar o nosso trabalho, para poder dormir em paz, descansar, saber separar a vida profissional da vida pessoal por esse limite, se a gente não parar de fumar, pelo menos não começar a diminuir o nosso consumo de tabaco, seja o próprio cigarro ou os pendrives da vida, né? Os narguilés da vida aí, tudo isso causa prejuízo, desidrata a coluna e prejudica o tratamento. Aí você paga R$300, R$500 por semana para fazer o tratamento com o fisioterapeuta
e vai lá e fuma seu cigarro. Isso não adianta muito, você vai estar trabalhando contra aquilo que você está pagando para isso, né? Então, é uma maneira de prejudicar o seu tratamento. A noite de sono, eu falei, o consumo de água, muitas pessoas não tomam quase nada de água. Então, são coisas pequenininhas que às vezes a gente olha e fala, não tem tanta influência, sabe? Não muda tanto, mas que somadas elas causam assim, um efeito muito ruim na coluna. Se a gente não se preocupar com isso, nós não vamos ter uma coluna 100% saudável. Isso é muito importante da gente pensar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa, comenta aqui pra gente responder vocês. Gente, até a próxima!